Bom, gente, então voltamos agora para o último bloco, em que a gente vai falar do último tipo de oração subordinada adverbial, que são as proporcionais. Aqui também o nome já indica que elas estabelecem uma relação, uma circunstância de proporção, de proporcionalidade. Ou seja, algo que acontece em proporção, na mesma proporção que outra coisa, né? Então, o que acontece na oração principal acontece na mesma proporção daquilo que acontece na oração subordinada, tá? Na adverbial. Essa relação de proporcionalidade, como eu coloquei aqui, ela pode ser direta ou inversa. Por quê? Direta, se quanto mais isso acontece, mais isso acontece. Ou quanto menos isso acontece, menos isso acontece. Se é uma proporção inversa, aí é o contrário. Quanto mais isso acontece, menos isso acontece. Ou quanto menos isso acontece, mais isso acontece. Então, essa é a proporção inversa. Tanto faz. De qualquer jeito, a relação de proporcionalidade é estabelecida pela oração adverbial proporcional. Tá? Além dessa relação de proporcionalidade, às vezes ela pode também ter esse sentido de simultaneidade, ou seja, duas coisas que ocorrem de forma simultânea, em paralelo. Tá? Vai ser também uma forma de proporção, né? Uma acontece simultânea em proporção à outra, mas tem esse outro sentido de simultaneidade. Tá? E aí as principais conjunções são a medida que, obviamente, a proporção que é sempre de proporção, né? Nem tem como ter outra classificação. Ao passo que, e aí vem os parezinhos de novo, ó. Quanto mais isso, mais aquilo. Quanto mais isso, menos aquilo. Quanto menos isso, menos aquilo. Quanto menos isso, mais aquilo, e assim por diante. E aqui a gente tem outras duas conjunções, que é conforme e enquanto. Normalmente elas são classificadas de outra forma. A conforme normalmente é conformativa e a enquanto normalmente é temporal, né? Mas que elas também podem aparecer como proporcionais. Então, a gente vai ver aqui os exemplos, ó. À medida que o tempo passava, ela ia se tornando mais e mais amarga. Então, eu tenho aqui a informação principal, que é ela ia se tornando mais e mais amarga. Essa é a minha informação principal. E aí, eu estou passando a proporção em que isso acontecia, que era a mesma proporção em que o tempo passa. Então, quanto mais o tempo passa, mais ela se torna amarga. Então, aqui eu tenho a medida que pode estabelecer tanto essa relação de proporcionalidade direta, né? Porque quanto mais o tempo passa, mais ela amarga. Como também poderia ser a ideia de simultaneidade, né? O tempo passa e simultaneamente ela vai amargando, né? Ó, o segundo exemplo, ó. Ia cansando-se enquanto subia as escadas daquele salão chique, né? Aqui a gente tem essa ideia também de simultaneidade. Por quê? Ao mesmo tempo que ele ia se cansando, ele ia subindo as escadas, né? Conforme ele sobe as escadas, ele fica mais cansado. Então, esse enquanto até poderia ser visto como temporal. Em que tempo ele se cansava? No tempo que ele subia as escadas. Mas é mais uma ideia de proporção. Por quê? Ele ia ficando mais cansado quanto mais escadas ele subia. Então, por isso que aqui o enquanto tem essa ideia de proporcionalidade, né? Porque quanto mais escadas ele anda, mais ele se cansa. E também poderia ser usado conforme aqui, ó. Ia cansando-se conforme subia as escadas daquele salão chique. Nesse caso, conforme não tem nada a ver com a ideia de conformidade, né? Não é que ele ia se cansando de acordo com a subida das escadas. Não, é que quanto mais ele subia, então conforme ele ia subindo, quanto mais ele subia, mais ele se cansava, né? Então, aqui também, ideia de proporção, de simultaneidade. E, por fim, a gente tem, quanto menos vocês souberem uns dos outros, melhor será para o sucesso do plano. Então, aqui eu tenho o parzinho, quanto menos, melhor. Então, aqui é uma ideia de proporção inversa, né? Quanto menos vocês souberem, mais vai ser positivo para o sucesso do plano, né? Então, quanto menos, melhor. Então, aqui é uma ideia de proporção inversa. Nesse parzinho, quanto menos, mais, quanto menos, melhor. Certo? Bom, com isso nós encerramos os 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Claro, são 9 tipos, tem muita coisa, mas fique tranquilo, você viu que os nomes são bem autoexplicativos, uma vez que você já conheceu, que você já entendeu o que tem a ver com a circunstância que expressa, fica muito mais simples, né? Porque o nome já relaciona a circunstância. E claro, no seu vestibular, no seu concurso, vai ter alternativa, né? Então você vai ter opções, você vai relembrar, né? Não precisa se preocupar tanto em decorar um por um. Né? Lembre-se melhor daquelas mais complicadinhas, a concessiva, a consecutiva, né?
que são aquelas que o nome não é tão autoexplicativo assim. Mas eu tenho certeza que você, né, não vai ter problema com isso. Conformativa, a minha dica é sempre lembrar de conforme, né? Quando você lembra o sentido do conforme, né, de acordo, né, segundo, você já sabe que conformativa é algo que está de acordo, em concordância. Então, lembra sempre conforme, conformativa, tá? Mas, como eu coloquei aqui, você deve ficar muito atento. Por quê? Não basta você olhar para a conjunção para poder classificar uma oração adverbial. Porque, como a gente viu, muitas conjunções podem ter o que a gente chama, né, de polissemia conjuncional. O que é a polissemia conjuncional? Poli, né, que vem aqui indicando múltiplo, né, vários, e semia, né, que tem a ver com sentido, com a semântica, com o significado. Então, são palavras que têm significado múltiplo, ou seja, podem ter mais de um significado. E se é polissemia conjuncional, são as conjunções que têm mais de um significado, mais de uma classificação. Como eu coloquei, como apareceu pra gente, como conjunção causal, comparativa, conformativa, né? Conforme, que pode ser conformativa ou pode ser proporcional. Desde que pode ser condicional, mas também pode ser temporal. Então, não basta olhar somente para as conjunções. É preciso que você entenda todo o contexto. É preciso que você olhe para a oração principal e olhe para a oração adverbial e veja qual relação que uma está estabelecendo com a outra. Qual que é a circunstância que a adverbial está expressando para a principal. Porque aí sim você vai ter certeza da classificação, certo? Então, coloquei aqui 3 exemplos só para a gente encerrar, né? Com a mesma conjunção, cada uma com uma classificação. Vamos ver se vocês sabem. Como estava chovendo, não fui à academia, né? Então, o que a gente faz para saber o que é essa como estava chovendo? Qual que é a oração principal? Não fui à academia, certo? Tá. Está chovendo é o quê em relação a não ir à academia? Né? É uma consequência? Não fui à academia e por isso choveu? Ou é uma causa? Como estava chovendo, a causa de chover causou que eu não fosse à academia, né? Ou, de repente, é uma comparação. Eu chover, comparei com ir à academia. Não, nada a ver, né? Aqui você entende que é uma causa. Estar chovendo causou a minha não ida à academia, né? E outro jeito para você também tirar suas dúvidas é, como eu falei, substituir por uma outra conjunção que possa ser usada aqui. Por exemplo, por quê? Porque estava chovendo, não fui à academia. O sentido fica o mesmo, né? Então, você pode usar o que uma vez que, né? E com isso, você já sabe que só pode ser a oração adverbial do tipo causal, né? Então, você elimina essas dúvidas. Então, aqui, ó. Oxi, o garoto suava como um porco, né? Então, a gente só tem um verbo aqui, porque o outro verbo tá elíptico, né? Quando ele foi omitido, né? Então, o garoto suava como um porco sua, né? Suava, gente. Sua, de suor, é com U, tá? Não fale mais soa, que todo mundo praticamente fala soa. Mas soa é de som, de soar no sentido de ter um som, ressoar. Não de ter suor. Quando você está correndo de suor, você está suando. Ele sua, eu suo, com U, né? Não vamos mais errar. Então, o garoto suava como um porco sua. Então, esse como está estabelecendo o quê? Né? Só você ver. Garoto suave, ele está comparando com a forma como o porco sua, né? Eu poderia substituir também. O garoto suava tal qual um porco, que é uma outra conjunção do tipo comparativa, né? E o último exemplo, envio anexo meu currículo, como combinamos para sua apreciação. Então, esse como combinamos, né? De novo, oração principal, envio meu currículo, envio anexo meu currículo para a sua apreciação. Né? O como combinamos tem o sentido de conforme combinamos, de acordo com o que combinamos, segundo combinamos, né? Então, isso é conformidade, certo? Então, é uma oração conformativa, porque está aí expressando a concordância. Então, sempre fique atento qual que é o sentido e quais seriam as outras possibilidades de conjunção para você tirar a dúvida, né, para não ter problemas, certo?
Então, com isso, gente, a gente encerra, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês que assistiram. Espero que vocês tenham achado tranquilíssimo, né? Principalmente as orações adjetivas. As adverbiais mais chatas, porque tem 9 tipos e tudo mais. Mas, como eu falei, não precisa também decorar tudo. Vocês viram que os nomes são bem autoexplicativos. Depois vai ter alternativa. O importante é você saber o que diferenciar quando é uma oração adverbial, quando é uma adjetiva, quando é uma substantiva. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, então. Tchau, tchau.